Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria, irmãos, falar hoje sobre esperança. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, então, no livro de Lamentações, no capítulo 3. Antes de ler o versículo 21, que é onde eu quero chegar exatamente, irmãos, eu vou ler o versículo 1 com você. Amém? Diz assim: Eu sou aquele que viu a aflição pela vara do teu furor. Então esse primeiro versículo, o profeta Jeremias, esse livro é conhecido por Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, ele inicia falando que ele é um homem de aflições. Por que ele fala dele mesmo, dessa forma, irmãos? Nós precisamos compreender o cenário em que Jeremias estava neste momento. E quando eu pensei em ministrar essa palavra, eu ainda não sabia do lockdown, eu não sabia que teria que ser um culto online. Mas eu creio que ela veio a calhar para esse dia, para esse momento, para aquilo que nós estamos vivendo então. E Jeremias, irmãos, ele estava vivendo um tempo de desesperança. Foi quando a cidade, a nação a qual ele pertencia foi totalmente devastada pelo exército inimigo. O local onde eles estavam foi totalmente destruído. O templo que eles usavam para adorar o Senhor foi totalmente devastado, destruído. Algo que era tão precioso e tão sagrado para aquela nação foi atingido. Eu penso que quando ele olhava para o lado, tudo que ele via era caos, era morte, era destruição. Crianças, adultos sendo pisoteados, escravizados e sendo levados cativos também por uma outra nação. A história conta, irmãos, que eles tiveram que caminhar aproximadamente 900 quilômetros para chegar ao lugar onde eles seriam então escravizados. E eu penso que quando Jeremias olha para a cidade, para a vida, para a família, para as pessoas que talvez ele tinha aqui ali naquele lugar, ele só vê destruição. Ele só vê o caos e a incerteza, a aflição começa a entrar no coração dele. Por isso que ele fala, eu sou um homem de aflições. E tem dias, irmãos, que é assim que nós estamos. Eu penso que aquele povo, aquela nação, eles dormiram sem fé e acordaram sem sonhos. E tem dia que é assim que nós estamos, irmãos. Nós estamos sem esperança, Estamos vivendo incertezas. Não sei se você já assistiu aquele filme da Era do Gelo, que tinha aquele bichinho bem engraçado, o Cid, E tem até um videozinho que ele fala assim: nós vamos viver. Daqui a pouco ele olha a água batendo no pé e ele fala: nós vamos morrer. E tem dia que é assim que a gente tá, irmãos, Tem dia que a gente pensa que a gente vai viver. E aí a gente olha as notícias no jornal e a gente pensa até quando nós vamos viver. Aí a gente achava há um ano atrás que nesse momento, em 2021, nós já teríamos vacina, que tudo estaria normal, não estaríamos mais usando máscara. Mas a verdade é que já estamos falando de uma variante, do Covid, que já está se falando de, não sei se pode se chamar um novo vírus. Quando olhamos para o noticiário, vemos que aproximadamente 254 mil pessoas já morreram por causa desse vírus maldito. E a gente não sabe até onde a gente vai, quando que isso tudo vai acabar, irmãos. E muitas vezes isso produz muita incerteza no nosso coração. Isso faz com que a nossa fé vacile, com que o medo tome conta do nosso coração. Eu penso que quando Jeremias olhava para os lados, ele via caos, ele via morte. E ultimamente é assim que nós temos estado, irmãos. Quando a gente olha para o lado, a gente só ouve se falar de caos. Quando a gente vê notícia, a gente só ouve falar de morte. E a gente fica se perguntando se já é o fim dos tempos, o que está acontecendo, até onde nós vamos aguentar. Mas independente disso, irmãos, não somente a situação do Covid. Às vezes você está olhando para dentro da sua casa, Você olha para o seu casamento e vê que é um casamento que está somente por um fio de esperança. Você não vê mais o que Deus pode fazer para consertar, para melhorar isso. Vem a incerteza, mais uma vez, a falta de esperança toma conta do seu coração. Às vezes é uma enfermidade que entrou no seu coração e te tirou a esperança. Filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor. Problemas e mais problemas, irmãos, problema financeiro, dinheiro falta, o carro quebra. Aí você fica se perguntando como é que você vai arrumar, de onde que você vai tirar dinheiro. O salário não está dando para pagar as contas e muitas vezes o desespero, ele vem tomar conta do nosso coração. Quem tem negócio próprio, quem depende de comércio, de estar com o seu comércio aberto, para trabalhar nesse momento, fica preocupado com esse lockdown, com essa pandemia, se vai conseguir sustentar a sua casa, se vai conseguir manter o seu negócio. E é muitas vezes assim, irmãos, que está no nosso coração. Parece que começa a chover dentro da nossa casa e não para mais, Temos vivido bastante dias de chuva aqui na nossa cidade. Mas não é disso que eu estou falando. Tem dia que parece que as águas do dilúvio, elas começam
entrar na nossa casa, elas começam a subir, até que parece que a gente não vê mais nenhuma porção de terra seca. E talvez é assim que está a sua vida, né? Talvez é assim que está a sua situação hoje. Quando você olha para a sua vida, você não consegue encontrar uma terra seca, um pedacinho de terra seca, algo que possa te produzir esperança. Só que a palavra de Deus conta, irmãos, abrindo até um parêntese dentro daquilo que nós estamos falando, que quando Noé estava então na arca, em meio a um dilúvio, onde não se via mais terra seca, aonde o que ele via era só morte, destruição, corpos em decomposição, a Bíblia fala que ele solta alguns pássaros, né? E um deles, uma pomba, volta com um raminho de oliveira. E esse raminho de oliveira, irmãos, é a esperança que o Senhor deu mais uma vez para Noé, para dizer, calma, a água já está baixando, logo tudo vai ficar bem. E eu iniciei a palavra falando com você que hoje eu quero falar sobre esperança. Esperança, irmãos, ela não é a mesma coisa que fé. Fé é uma convicção, mas esperança muitas vezes é algo que Deus coloca no nosso coração, para que a gente continue esperando, para que a gente continue tendo convicção. São pequenos detalhes, pequenas situações que Deus permita que aconteça conosco, para que a gente continue com a nossa fé intacta. E esse raminho de oliveira, naquele momento para Noé, eu penso que era mais um fôlego, era mais um tempo que o Senhor estava dando para ele que continuasse acreditando que logo as águas iam baixar. E tem dia, irmãos, que é assim, a gente está, como eu disse, olhando somente a inundação. E aí Deus envia alguém para levar para a gente um raminho de oliveira, para trazer uma esperança. Aquele dia que você está chateado, sabe, irmão, que você não quer olhar o celular toca, você já pensa que é má notícia. Já começa a doer o estômago, dependendo de quem está ligando. Você já pensa, meu Deus, é notícia ruim, o estômago começa a doer, você começa a ficar ansioso, né? E tem dia que a gente está desse jeito mesmo, porque nós somos humanos. E aí Deus envia alguém para te mandar uma palavra, para te mandar uma música, sabe? Para te dar um abraço no dia que você está aflito, para te mandar uma pregação no dia que seu coração se enche de tristeza. Envia alguém, irmão, para te convidar para ir no culto naquele dia que você estava disposto a abrir mão da sua própria vida. Isso é o que? É o próprio Deus enviando para você mais um fôlego de vida, mais uma esperança, mais algo, né, no qual você possa então acreditar. E Jeremias estava no meio dessa situação, se sentindo muito aflito. Isso mostra para mim e para você, irmãos, que todos nós podemos passar por isso. Jeremias era um homem de Deus, um profeta de Deus, um profeta tão importante, irmãos, que se você for lá no Novo Testamento, você vai ver que em alguns momentos, alguns doutores da lei, alguns fariseus acharam que Cristo era o próprio Jeremias, de tão importante e tão relevante que esse homem foi dentro da nossa história. E ele se referiu a ele mesmo, né, como homem de aflições. Isso não torna menor, então, irmão, a sua aflição, a sua preocupação, o seu medo. Ele era um homem de Deus, assim como você que está me ouvindo é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é comum que tenha dias que você esteja se sentindo exatamente desse jeito. Bastante triste, bastante preocupado. E aí vem memórias na sua mente, irmãos, que trazem mais aflição ainda. Sabe, o dia que vem aquelas memórias ruins, irmãos. E foi algo que Deus tem falado muito comigo, porque nós falamos muito sobre cura da alma, sobre perdoar, sobre esquecer, sobre ser tratado. E muitas vezes nós achamos que porque lembramos de algo e aquilo ainda nos faz chorar, a gente pensa, poxa, ainda não fui tratado. E não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu penso que quando Jeremias olhava para tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, ele chorava, ele estava com a alma dele desfalecida, angustiada. E tem dias que é assim pra gente. Aquele dia que você vê uma situação que te lembra de uma tristeza, de algo que aconteceu contigo. Aquele dia que você vê um carro, você vê uma pessoa, você vê um familiar. Aquele Natal que você se reúne com a família, mas você perdeu alguém e aquela pessoa não está ali. E aí você sente vontade de chorar. Esses dias eu estava compartilhando com alguns irmãos. Todo aniversário meu e do Gabriel é dia de alegria, mas também é dia da gente lembrar que a gente perdeu alguém. Perdemos o Lucas. E aí eu penso, meu Deus, por que eu choro quando eu lembro? Será que eu ainda não fui tratada? E não é nada disso, irmãos. Porque nós temos dias de aflições. Nós temos perdas também. E é normal você chorar porque perdeu alguém. É uma dor que você vai sentir. Lucas, para quem está vendo a live, não sabe quem é novo na igreja, era um discípulo nosso. Um menino que cuidava da mesa de som, muito amado. Então todo aniversário, que deveria ser um dia de muita alegria, faz 3 anos que a gente chora quando a gente lembra. Mas é aí que entra a palavra de Deus. E é nessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero que você continue lendo
Lá em Lamentações 3, no versículo 21 ao 25, diz assim. Antes de a gente ler, irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu estava falando de Jeremias, amém? Então Jeremias estava no meio da destruição, no meio da aflição, no meio da angústia, reclamando, murmurando, falando que ele era um homem de aflições. E de repente ele se posiciona. De repente ele cai em si, depois de tanto lamentar, ele então tem uma virada de cena, ele se posiciona como quem ele era de verdade. E aí Jeremias fala as seguintes palavras que nós vamos ler agora. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Eu penso, irmãos, que Jeremias estava reclamando. Jeremias estava se queixando, então, de tudo aquilo que estava acontecendo. De repente, ele vira a cena. Ele se dá conta. E eu imagino ele falando para ele mesmo, se liga, Jeremias, para de reclamar. Começa a trazer à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Começa a pensar naquilo que é bom. Começa a se lembrar da bondade de Deus. É isso que Jeremias faz. Para de olhar para onde você está olhando, irmão. Então tem dia que tem que ser desse jeito. A gente tem que parar de olhar para onde a gente está olhando, ouvir o que a gente está ouvindo, ler o que a gente está lendo e começar a lembrar das coisas que nos trazem esperança. Ficar com a voz de Deus. Porque o diabo, irmãos, o nosso inimigo, ele vai sempre ter memórias ruins para colocar na sua mente, para te trazer tristeza. Porque só de lembrar aquilo que eu falei para você, a situação, aquilo traz tristeza no nosso coração. Assim como outras coisas que aconteceram na minha vida, assim como há outras coisas que aconteceram na sua vida também, que eu tenho certeza que quando você se recorda, isso te traz tristeza, isso te traz aflição. Então tem dias, irmãos, que o inimigo tenta trazer essas memórias a você, para te causar tristeza, angústia. E eu não sei pelo que você está passando, irmãos, talvez é o que você está ouvindo nesse momento. É o diabo colocando pensamentos no seu coração do tipo, isso vai te matar? Será que Deus está te ouvindo mesmo? Teu casamento acabou? Você não vai ter o que comer? Teu negócio vai fechar? Talvez há dias que o inimigo está tentando colocar isso no seu coração, na sua mente. Mas é nessa hora, irmão, que você precisa lembrar de quem você é. Jesus, quando ele foi batizado, o próprio Deus disse, esse é o meu filho amado, em qual eu tenho alegria, em qual me comprazo. E quando Jesus vai para o deserto, que o Satanás começa a tentar, tudo que Satanás tenta fazer é colocar mentiras no coração, então, de Cristo, para que ele deixe de acreditar naquilo que o próprio Deus havia falado para ele. Mas em vez de ficar com as mentiras do diabo, ele fica com as verdades que o próprio Deus havia falado sobre ele. E é exatamente assim, irmão, que eu e você precisamos caminhar, continuar se lembrando daquilo que Deus tem falado ao seu respeito e não das coisas que o inimigo tem tentado colocar no seu coração. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, no versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se é algo bom, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui o apóstolo Paulo estava nos ensinando algo importantíssimo. Dizendo, irmãos, que nossos pensamentos precisam estar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, de boa fama, em que há virtude. É nessas coisas que nós estamos pensando, irmãos. Então o profeta Jeremias inicia ali em Lamentações 3 falando que ele estava se sentindo angustiado, chateado, aflito, e de repente ele mesmo fala para si mesmo, mas eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o Senhor está te convidando nessa noite, irmão, a trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Todas as vezes que vier um pensamento ruim, irmãos, todas as vezes que vier à sua memória situações, coisas ruins, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se do poder dele. Há pessoas, irmãos, que às vezes vêm no culto, não sabem nem o que estão fazendo aqui, talvez nem compreendem exatamente o que a palavra de Deus está querendo dizer naquele momento, mas só de estar aqui na igreja, irmãos, já se enchem de esperança. Por isso que nós gostamos tanto de estar reunidos. Por quê? Porque em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos trazer à nossa memória o poder de Deus. Eu falei que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E o poder de Deus é algo que nos traz esperança também.
Nós precisamos lembrar do quanto Ele é soberano. De que não há Covid, irmãos, não há dificuldade, não há enfermidade, não há divórcio grande o suficiente para Deus. Nós precisamos crer e entender a soberania dEle. Né? A palavra de Deus fala no Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa palavra é riquíssima, irmãos, e daria uma pregação para a gente falar somente dela. A história, na verdade, fala, né, irmãos, que há duas estações muito predominantes lá, Samaria e Judá, que é o inverno, né, e o calor. E quando há muito calor, ele seca tudo, irmão, seca todo o pasto, né? E os pastores precisam levar as suas ovelhas, então, muito longe, muitas vezes, para encontrar pasto. E aqui a palavra de Deus está falando que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos ter falta. E Ele fala, deitar-me faz em verdes pastos. Significa o quê, irmão? Que não importa a época do ano, não importa a dificuldade, não importa o que vier, nós permaneceremos deitados em verdes pastos. Porque Ele é o nosso alimento e Ele tem alimento para a gente para o ano todo. E é nessa confiança que nós precisamos estar. A palavra de Deus, quando diz sobre trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, você precisa também trazer à memória, irmãos, aquilo que Deus já fez por você. Se lembra de onde Deus te tirou, irmão? Ele te tirou das trevas. Então, no dia, né, que você estiver triste, chateado, o dia que, mesmo com Cristo, os problemas vier, a aflição vier, lembra de onde Ele te tirou, irmão? Lembra das trevas, de onde Ele te tirou? E eu sempre gosto de lembrar, irmãos. Tem dias que são bem difíceis, mas eu sempre gosto de lembrar aquilo que Deus já fez na minha vida. Quem eu era 12 anos atrás e quem eu sou hoje. Então, por mais que as dificuldades venham, acredite, irmãos, estar com Deus ainda é muito melhor. Tem dia, sabe, irmão, aquele dia que você entra no carro, tá tudo muito ruim. O dia que eu falei que veio um monte de mensagem que você não queria receber, que o estômago tá doendo, que a testa tá franzida, a cara tá feia, você tá estressado, preocupado. Entra no carro, irmão, coloca um louvor, sabe? Coloca aquela música que te lembra lá o início da sua conversão. Tem dia que eu faço isso, lá na sua casa, sabe? O dia que a coisa estiver bem ruim, para tudo que você está fazendo. Traz à memória o que Deus já fez. Traz à memória onde Deus te tirou. Traz à memória aquele começo com Deus, onde você conheceu a Deus, onde você conheceu a palavra e as coisas começaram a transformar e renovar a sua vida. Eu lembro de uma vez num culto aqui, irmãos, chegou um senhor, não estava tão bêbado assim, mas estava bastante alterado. E ele entra e eu estava lá na frente, ele chega perto de mim e ele fala assim, pede para tocar aquela música, tua graça me basta. E nós não costumamos pedir para o louvor tocar músicas, irmãos, assim do nada, porque geralmente eles já ensaiaram, eles já sabem aquilo que eles vão cantar. Mas naquele momento o Espírito Santo ministrou meu coração e eu lembro que eu subi no altar e eu pedi para que os músicos naquele momento tocassem essa música. E eu lembro que quando nós começamos a cantar essa música, esse homem, ele se ajoelhou e ele começou a adorar o Senhor e ele começou a cantar e eu penso que ele entrou na igreja, irmãos, porque a alma dele estava muito aflita. Porque ele devia estar muito, muito angustiado, porque a bebida já não era mais suficiente para tirar ele do meio da angústia e da aflição. Então eu penso que naquele momento ele veio buscar refrigério para a alma dele. Ele veio buscar, irmãos, calma, onde ele poderia encontrar. Ele veio buscar paz onde ele poderia de fato encontrar. E eu lembro que aquilo me impactou bastante. Que mesmo em meio à condição dele, aquele homem se ajoelhou e ele começou a cantar essa canção e a chorar muito. E foi algo que impactou toda a igreja naquele dia. Porque, irmãos, eu tenho certeza que naquele momento, quando os músicos cantaram aquela canção, esse homem se lembrou daquilo que Deus fez na vida dele. Aquele homem se lembrou, provavelmente, de que ele era filho de Deus. Porque provavelmente, irmãos, para ter entrado numa igreja evangélica e ter pedido uma música, esse homem já era filho de Deus e havia se desviado dos caminhos do Senhor. E naquele momento ele se lembrou de quem ele era. Então, quando o diabo, irmãos, estiver tentando fazer você esquecer de quem você é, faça tudo o que estiver ao seu alcance para lembrar. Cante uma canção. Há tantas músicas, irmãos. Aqui na igreja a gente vive... Os irmãos, eles gostam de cantar essas músicas novas, né? Worship. Eu gosto das músicas velhas também. Não que eu não goste dessas novas, mas eu gosto das velhas, irmãos, porque as velhas sempre me fazem lembrar da onde Deus me tirou. Me lembra o início da minha conversão, quando essas músicas começaram a ser novidade para mim. Quando eu comecei a conhecer músicas novas, porque as músicas que eu escutava eram só Jesus na causa. Por que eu estou falando tanto de música, irmãos? Porque às vezes são coisas que nos enchem de esperança novamente. Quando a gente começa a se lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida.
dos milagres que Deus já operou na tua vida, irmão. Começa a lembrar. Lembra de onde Ele te tirou e deixa teu coração se encher de paz, se encher de alegria, tirar toda a aflição do teu coração, amém? Outra coisa que a gente precisa se lembrar, irmãos, é das promessas que Deus tem para nós. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão, quando a tristeza vier, nos dias de dificuldade como esses que nós estamos passando hoje, em meio aos medos, em meio às incertezas, em meio a uma pandemia, em meio a situações de desesperança, em meio ao problema no teu casamento, na tua casa, das coisas que estão acontecendo que talvez tenham trazido muita angústia, muita aflição, lembre-se das promessas de Deus. Traga à sua memória as coisas que Deus prometeu. E esse versículo que eu li, lá em Apocalipse 21, 4, fala sobre para onde Ele vai nos levar. Essa é a promessa, irmãos, que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Ele vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima, que lá não vai mais ter morte. Aqui, irmãos, a gente só está ouvindo falar de morte. Todos os dias, pessoas perdendo pessoas e mais pessoas para a enfermidade. Só que não haverá mais morte. É isso que a palavra de Deus diz. Não haverá mais pranto, não haverá choro, irmãos, porque hoje nós choramos por causa do pecado. Não haverá mais clamor, porque não haverá mais necessidade de clamar, irmãos, porque nós estaremos com o próprio Deus, não haverá mais dor. Todas essas coisas já terão passado. Então, irmãos, quando o problema vier, a desesperança vier, lembre-se, irmão. Lembre-se de onde Deus te tirou. E lembre-se para onde Ele vai te levar. As promessas que Ele tem para a sua vida. Eu sei que a gente precisa viver o presente e tentar fingir que nada está acontecendo, irmãos, é tentar passar por cima dos nossos sentimentos. Tentar fingir que nada está acontecendo, porque as pessoas falam, esquece isso, deixa isso para lá. É como se a gente estivesse tentando se sabotar. Mas não foque nisso, irmãos, não olhe para o problema. Lembre-se, traga à sua memória as coisas que Deus já fez. E comece a trazer à sua memória também aquilo que Ele vai fazer. Porque eu tenho certeza que Deus vai trazer refrigério para a sua alma. E por último, irmãos, a passagem que nós lemos lá em Lamentações 3 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias também falava, irmãos, sobre se lembrar da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus. Então lembre-se sempre, irmãos, que não importa o que eu e você estejamos vivendo, a bondade de Deus nos constrange. A misericórdia de Deus é a causa de nós ainda estarmos aqui vivos, podendo cultuar, ainda que por meio de uma live. A bondade de Deus, irmãos, te tirou das trevas. A bondade de Deus te aproximou de Deus. O amor dele te trouxe de volta para o Pai. O amor dele, a bondade dele te deu comunhão novamente com o Pai, irmãos. Então você tem memórias e motivos suficientes para ter esperança novamente, para crer novamente naquilo que Deus tem. Para de acreditar naquilo que o diabo está colocando no teu coração, irmão. Pensamento de morte, pensamento de depressão, pensamento de desistir de tudo. Insista mais um pouco. E aí Deus vai mandar alguém para levar um raminho de oliveira, para te avisar que as águas vão baixar. Deus vai mandar alguém para te lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida. E que você também seja essa pombinha que leva esse raminho de oliveira, que leva a esperança, que leva a boa notícia às outras pessoas que nesse momento estão sem esperança. Há muitas pessoas, irmãos, você está nessa noite aqui me ouvindo. Há outras pessoas que neste momento estão ouvindo outras pregações e estão em outros lugares do mundo adorando e cultuando a Deus. Mas há muitas pessoas nesse momento, irmãos, sem nenhuma esperança, com medo, paralisadas, porque não estão vendo as águas baixarem. Que você seja essa pombinha que vai levar o ramo de oliveira em meio ao dilúvio, para lembrar ele de que a bondade de Deus para ele também, a misericórdia de Deus também, a restauração no casamento, a cura para a enfermidade, a proteção, a sustento, a suprimento. Comece a falar. Se você está na sua casa agora, nesse momento, quando a gente acabar essa live, mande uma mensagem para alguém, uma mensagem de esperança, falando, fica com medo não, logo isso tudo vai passar, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Ele é o nosso Senhor e Ele está nos levando, nos guiando a verdes pastos, as águas tranquilas, é isso que a palavra de Deus diz. Só aceita Ele como teu pastor e eu tenho certeza que Ele vai ser o teu suprimento. E nesse momento eu quero que você, onde você está, na sua casa,
Talvez se você está reunido com a sua família. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E eu quero que você comece a se lembrar da bondade de Deus. Se o que você estava sentindo nesse momento era desesperança, eu te convido nesse momento a se lembrar da bondade de Deus. Comece a pedir para o Senhor te trazer à memória nesse momento as coisas que Ele já fez na sua vida. E antes de pensar e reclamar e ficar somente com o coração aflito, assim como o profeta Jeremias, faça o que ele fez também. Vire uma chave e comece a trazer à sua memória tudo aquilo que te dá esperança. Sua esperança não está no dinheiro, irmão. Sua esperança não está nos seus amigos. Sua esperança não está no seu trabalho. A sua esperança não está na sua família. A sua esperança está em Deus. Então comece nesse momento a se lembrar de que Ele é a tua esperança, de que há uma eternidade pronta para ti e que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada.